Iniciamos agora mais um programa Memória Viva. Hoje o programa é especial. Vamos conversar com uma pessoa muito especial, a professora Luísa Nóbrega. A professora Luísa Nóbrega é cearense de nascimento, mas é natalense de coração e nós a consideramos assim. Ela graduou-se em Direito aqui na UFRN, cursou mestrado em Literatura Brasileira e doutorado em Literatura Portuguesa. É uma das grandes especialistas no Brasil na obra de Luís de Camões, tendo livros e ensaios publicados sobre o tema. Também é pintora, poetisa, ou poeta, né? Corrigindo-me. Ela foi professora da UFRN durante um período, né? Coordenadora ela foi primeiro professora como professora visitante do Departamento de Letras, depois foi professora efetiva do Departamento de Artes e aí foi coordenadora do curso de Artes Visuais, onde desenvolveu um conjunto de atividades que marcaram a vida do curso e nós vamos falar sobre isso também. Bom, para essa conversa com Luísa Nóbrega, que hoje mora em Portugal, nós temos a honra de receber a professora Livramento, que já esteve conosco no Memória Viva. A professora Livramento dispensa maiores apresentações. É uma das pesquisadoras do urbano no Brasil, reconhecidas nacionalmente. Criadora, uma das criadoras, nós podemos dizer assim, que como que a estrutura do curso de Gestão de Políticas Públicas da UFRN, foi diretora do Xixila. É uma honra, professora, tê-la novamente conosco. E aqui o Juan de Assis Almeida, né, que é advogado, professor, né, em Brasília, professor de Direito, foi aluno da UFRN e foi na UFRN um membro destacado da Comissão da Verdade, que produziu um documento histórico. Eu quero, desde já, agradecer a Juan e a Livramento por contribuírem para essa conversa de hoje, para a gente puxar os fios da memória dessa pessoa especial, Luísa Nóbrega. Professora, muito bom tê-la conosco aqui. Bem-vinda, é uma honra. A honra é toda minha. Eu só tenho a agradecer e é um momento também para mim muito, muito especial. Olha que coisa boa. Professora, cearense, mas não tanto, né? Porque com 6 anos você pega um Land Rover e vem para Natal. Como é que é isso? Um Land Rover, exatamente, mas não troco. Cearense, mas não troco. Mas não troco. Porque quando tinha 6 anos, o meu pai era um engenheiro recém-formado, meteu-se num Jeep Land Rover, e meu pai era um aventureiro desde sempre, com a vocação de músico, né? Que foi forçado a ser engenheiro pelo pai, que disse que ele tinha que ser doutor, como a música do Paulinho da Viola, né? Então ele tornou-se um músico frustrado e um engenheiro, um bom engenheiro. Pronto. E nos pôs todos, a esposa e os 5 filhos, então tinha 5 filhos num Jeep Land Rover, trouxe todos os seus discos de Mozart, etc. E atravessamos uma longa estrada que durou quase 3 dias de viagem. 3 dias de Fortaleza para Natal. De Fortaleza para Natal, com pernoite em Mossoró. Olha só. Vendo raposas cruzarem a estrada, corujas baterem no vidro, era uma outra época, né? Um céu indescritível. E aqui chegamos, e quando aqui chegamos, eu com 6 anos de idade, de repente senti que ali eu renasci. Ali sim eu começava a minha vida, porque antes era como se fosse a proto-Luísa. A Luísa verdadeira surgiu em Natal. Por quê? Porque aqui eu tinha um espaço esplêndido de expansão, era uma cidade... Natal era uma vila encantada. Natal era a melhor cidade que se possa imaginar no planeta. Eu duvido que houvesse... Eu não conheço o mundo todo, mas se houvesse um concurso, eu acho que Natal, se não fosse a primeira, seria uma das primeiras cidades maravilhosas desse planeta, naquela época, em 1952, obviamente, 52. Né? Não sei se quer saber um pouco mais disso. Não, antes de ir prosseguindo desse relato fantástico sobre a sua chegada aqui em Natal, mas eu só queria introduzir aqui o Livramento na conversa, porque Livramento é estudiosa do urbano. Que Natal era esse maravilhoso que ela relata, professora? Bom, o Natal maravilhoso que ela relata, que era o imediato pós-Segunda Grande Guerra, né? Que Natal tinha realmente passado por um período de muito progresso. Né? No sentido de que a guerra tinha propiciado uma efervescência e uma dinâmica na cidade. Havia muita, não só
tinha dobrado a população, mas também a guerra propiciou que muitos recursos corressem aqui dentro. Então, imediato pós-guerra, ao mesmo tempo que a cidade sofreu uma retração daquele momento anterior, mas ele também conseguiu antecipar uma urbanização que só viria, digamos assim, outra cidade do Nordeste depois. E aí, para você, era uma vila encantada? Então, de como fato... era essa vida na Vila Encantada? Então, de fato, a razão de o meu pai ter vindo foi justamente porque se estava num surto de construções, de crescimento da cidade. Ele veio ser engenheiro O cunhado dele disse que viesse para cá, porque aqui era bom para um jovem engenheiro recém-formado. Entretanto, digamos, os vestígios que nós tínhamos dessa guerra, eu nasci em 46, um ano depois da guerra. Começou o período de paz e chego aqui em 52 e o vestígio que nós tínhamos, claro, era o que nós chamávamos de a pista, que era o único asfalto que havia em Natal. Começava ali onde depois foi feita o Maria Auxiliadora, que não havia naquela altura, ali era Cirolândia. Havia o morro, nós não chamávamos dunas, eram os morros. Os morros. O morro de Mãe Luísa, onde só havia um farol e uma casinha do caseiro do morro. Olha. E nada mais. Ali era só árvore, só mato. E nós morávamos ali, nós moramos, né, na esquina da Mipibu com a Hermes da Fonseca. Do lado de cá, de um lado era pista, que era única, né? E do lado de cá era terra batida. Pista que ia da cidade até o aeroporto. Até o aeroporto. Esse era o vestígio. Mas para mim, a Vila Encantada era porque nós tínhamos uma liberdade absoluta e um espaço que nunca mais tivemos. Ou seja, nós brincávamos de roda, não havia televisão, obviamente, naquele tempo, né? Nós brincávamos de roda a tarde inteirinha em frente de casa, ali, imagine isso. Em frente ao que agora é Maria Auxiliadora, crianças brincarem de roda a tarde inteirinha ali, cantando, saltando, sem passar um automóvel, um auto ali. Era assim. E os meus irmãos, que eram também muito aventureiros, subiam aquele morro lá, atravessávamos e íamos tomar banho no mar, que naquele tempo não tinha nome, era o mar. Não tinha nome de praia. Não existia. E éramos só nós e o vento e o mar e as dunas, não é só isso. Então, esse era um dos lados do encantamento. Por outro lado, por exemplo, imagine o que é jantar com os vagalumes piscando à mesa. Imagine o que é isso. É um luxo, não? É um luxo que se perdeu, né? Os postes eram muito discretos, havia muito silêncio, sentia-se o perfume das flores. Eu me lembro do cheiro do jasmineiro, das rosas. As casas tinham jardins com roseiras, com jasmineiros. Esse é só um dos muitos e muitos aspectos dessa Vila Encantada. Fala-se muito da água, que a água era incomparável à água de Natal, né? O sabor e a qualidade dela, né? A água não tem sabor, eu sei, mas passamos de conta que tem. E tinha um sabor, porque era uma água saudável, digamos assim. E ao mesmo tempo que tinha esse espaço para viver, também você, ao chegar em Natal, descobriu-se estudante de um colégio que vai lhe marcar a vida. Então, o Colégio das Neves realmente marcou a minha vida. E marcou a minha vida por quê? Porque ele tinha, digamos que, os dois lados que eu considero necessários a formação de uma boa psique. Ele tinha um bosque esplêndido, com umas mangueiras acho que eu não quero exagerar, mas pelo menos uma dúzia de tipos de manga ali havia. Que desapareceram. Hoje só se conhece 4 ou 3 ou 5 tipos de mangas. Com o cheiro da manga verdadeira que você tirava do pé, eu chegava mais cedo ao colégio para me perder lá naquele bosque, subia nas mangueiras e ficava ali praticamente conversando com os saguins. Os saguins moravam lá, os passarinhos e tudo. Havia esse lado, né? E havia o outro que era o lado da civilização austríaca e alemã. As irmãs eram, não digo em sua maioria, mas em grande proporção eram irmãs austríacas e alemãs. Qual era a congregação? Filhas do Amor Divino. Ainda tinha esse nome lindo, né? Maravilhoso, o Amor Divino. Filhos, né? Do Amor Divino. Filhas do Amor Divino. E elas eram um colégio de excelente ensino, era considerado, naquela época, o melhor ensino em Natal, muito rigoroso em termos de aprendizado, mas em termos de comportamento elas eram liberais. Eram risonhas,
era um colégio onde eu realmente fui feliz. O mármore, a escadaria de mármore com a passadeira vermelha, eu me identificava muito com esse aspecto. Os peixinhos no aquário, era tudo muito... E, além disso, em frente à igreja de São Pedro, onde estavam os dois padres poloneses, Padre Martinho e Padre João, que eram também muito simpáticos, eram amigos de uma família que era nossa vizinha, que tinha vindo depois do pós-guerra, no pós-guerra, não é? Os Turenko. Era Ana Turenko, que era uma russa branca que foi para a Iugoslávia, onde o filho, Alexei, casou com uma iugoslava, naquele tempo havia Iugoslávia, né? Que era Ana, e tiveram 3 filhinhos, que foram os nossos companheiros de infância. Então eu aprendi algumas palavras de russo, de iugoslavo, e os padres da igreja de São Pedro eram muito amigos, obviamente, porque europeus naquele tempo se encontravam. Então nós festejávamos o Natal, nós acendíamos fogueira na rua, as fogueiras na rua, no São João, saltávamos a fogueira. O meu irmão Klaus, que era nosso primogênito, era um menino, né, de muita imaginação, muito criativo, e ele organizava as Olimpíadas na rua, ele organizava teatro, fazia peças de teatro durante as férias, e era uma vida de sonho, uma vida movimentada, uma infância feliz, para resumir. Né? E Natal é a responsável por essa infância feliz. Né? Professora, esse seu relato me instigou muito, né? Porque eu nasci num Natal completamente diferente, né? Em termos de modelo urbano, né? Mas uma coisa que me instigou muito no seu relato, que você fez um relato de experiência de tempo e de espaço, né? De um Natal primitivo, de um Natal boa de se viver para os seus moradores. Mas uma questão que eu queria lhe colocar, trazendo esse aspecto do Colégio das Neves, trazendo esse aspecto das pessoas que você conhecia na cidade, como era essa vivência comunitária? Né? Enfim, pelo seu relato preliminar, você conta que sabia quem morava perto, vocês tinham uma relação mais próxima, né? Que isso eu acho que é uma tonalidade, é um elemento muito especial de se colocar, tendo em vista esse processo de expansão urbana de Natal, de verticalização, que mudou essas relações comunitárias locais. Como era isso em Natal? Como era a vida coletiva? Muito boa pergunta. O que eu lhe posso dizer, que assim me lembro, porque estamos aqui, as lembranças vão fluindo, né? Por exemplo, o sino tocava bem cedinho na igreja de São Pedro. Ouvia-se o sino chamava. O sino era uma voz importante. Vamos para a missa no domingo. Íamos todos para a missa. A missa era fantástica, era maravilhosa. Por quê? Porque a missa era um ritual em latim, com um sacristão que espalhava aquele incenso, aquele perfume maravilhoso na igreja, e com hinos que se perderam depois, com o perfume das flores. Eu estou sempre voltar ao perfume das flores, não é? E saíamos todos, aí comungávamos, saíamos em estado de graça, íamos tomar o nosso café e depois íamos para a praia. Não era assim? Natal era uma cidade praieira. Eu já cheguei em Natal no final dos anos 60. Né? A minha infância foi no interior. Né? Então, digamos assim, eu cheguei aqui já num Natal que já estava diferenciada. Eu já cheguei aqui para estudar no ensino médio. Eu vou estudar no Ateneu. Né? Eu sei que Luísa também estudou no Ateneu, só que nós não nos encontramos nesse momento. Né? Eu também fiz o curso clássico, como ela, né? Mas acredito que deve ter tido algum interregno de períodos diferentes. Mas queria fazer então uma pergunta. Você chegou a conhecer a antiga Praça Pedro Velho, antes de ser Praça Cívica? Na Praça Cívica, eu morava, quando eu vim morar em Natal, eu morava na Otávio Lamartine, que é ali perto, mas nesse período da década de 50, eu vinha para as férias, né? E a Praça Pedro Velho, por exemplo, era um lugar que a gente andava de bicicleta. Né? Andava de bicicleta e era onde a gente pegava o circular para fazer um tour na cidade. Então, o circular vinha até a corrente, que ficava ali perto do Midway Mall, onde acabava a cidade. Isso no final dos anos 50, início dos anos 60. Agora, quando eu cheguei para morar, que já no final, já para estudar no Ateneu, fazendo ensino secundário, né?
Então, a cidade já tinha passado por algum processo de renovação e talvez, acho que nesse momento já estava iniciando a sua expansão, né? O Brasil já vivenciava naquele momento o período do milagre econômico, onde a Sudene tinha sido criada em 59, então os primeiros incentivos à indústria e que isso fomentou a industrialização, os processos de urbanização, então a cidade já estava num processo claro de mudança quando eu cheguei em 67. Mas eu queria, para não perder o fio aqui, que você me falasse um pouquinho da vida na escola, né? Porque depois, eu acredito que um pouco do que a menina aprendeu no Das Neves formou a Luísa que está na nossa frente, né? Os seus interesses, a literatura, a arte. Como é que foi isso na escola? Você pergunta como foi a vida o escolar. Início do meu aprendizado. Exatamente. Bom, como eu disse, o Colégio das Neves era considerado por muitos o melhor colégio em termos de ensino. E eu tive, de fato, uma mestra e o Juan estudou no Colégio das Neves, pode confirmar. Eu tive uma mestra que se chamava Irmã Angelina, que era proverbial. Dizem que antes dela houve uma Irmã Benigna, alguns dizem que ainda foi mais, mas eu até duvido, porque a Irmã Angelina era rigorosa, só não usava a palmatória. Fora isso, ou se aprendia no terceiro ano primário, se você errasse uma crase, era reprovado. Só para você ter uma ideia. Repita, por favor, terceiro ano primário. No terceiro ano primário, eu me lembro de pessoas que tinham que passar as férias estudando porque tinham cometido um erro de crase. Era isso, ensino. Então, assim, eu adorava estudar, eu era uma das primeiras, quando chegava as férias eu ficava ansiosa, vão começar as aulas. Alguns acabaram as férias, eu não, que bom, vão começar as aulas. Eu era a primeira a chegar no primeiro dia de aula, não havia ninguém, eu chegava, ia para o bosque, né, depois vinha para a sala de aula. E havia um livro no primeiro ano primário que se chamava Vamos Estudar. A primeira lição desse livro se chamava Meu Lar. E eu me lembro até hoje da última frase, nós tínhamos que ler. Eu adorava ler e escrever. Eles nos passavam redações, né? Nós tínhamos que ler, tínhamos que nos levantar e ler em voz alta. O ler era como se houvesse uma disciplina ler, mas ler em voz alta. Ler em voz alta. Para que todos ouvissem como é que se nós estávamos de fato entendendo aquilo, né? E depois disso nós tínhamos a redação. E a redação sempre partia daquela lição, mas aplicada à nossa vida. Então, por exemplo, o meu lar, eu ia falar do meu lar. As minhas férias, cada um ia falar das suas férias. E nessa que era o meu lar, ela se concluía assim: a minha casa é pequena e modesta, mas para mim ela vale mais que um palácio. E como a casa, sabe-se pela psicologia que é o símbolo do eu gostava muito, porque você pode ser uma pessoa simples e modesta, e, no entanto, dentro você é um grande palácio, né? Maravilha. Se nós chegamos de perto, Caetano dizia que de perto ninguém é normal. Ninguém é normal. Eu acho que de perto ninguém é pequeno, todo mundo é grande, né? Se for se aproximar, né? Até a ciência prova isso, né? Então, mas isso era português. Em matemática eu não era boa. Confesso toda a verdade. Até cometi uma tentativa de suicídio quando era criança por causa da matemática. Eu que digo hoje que foi uma tentativa de suicídio. Porque saltei por uma... Foi engraçado, porque havia lá em casa, o meu pai tirava às vezes o banco do jipe para lavar e tal, e colocava num quartinho que havia lá atrás. Isso quando morava na Medeiros. E eu, guiada pelo inconsciente, né? Eu era muito peralta, assim, era muito danado, subia muito em árvore, saltava de muro uma criança muito hiperativa, né? E descobri que nesse quartinho havia uma coisa circense muito interessante, que havia uma mesa, havia esse banco, que tinha molas, e havia uma cadeira, e havia a janela. Esse é o problema. Quando eu inventei um brinquedo que saltava de um para o outro, de outro para o outro, de outro para o outro, de outro para o outro. Numa dessas eu fiz assim pela janela, e pum, caí de testa no chão, e perdi a voz. Por causa disso, chamaram o médico, eu fiquei de cama e não fiz a prova de matemática. Mas, me salvei da prova de matemática. Depois fizeram uma especial para mim, mas soft. Nós vamos retomar a vida escolar no segundo bloco, porque nós, como o Livramento avisou,
Nós temos o tempo da televisão e chegamos ao final do nosso primeiro bloco, conversando com Luísa Nóbrega. A gente já volta com o nosso Memória Viva.